a inclusão financeira no Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro, DENOR, do Banco Central do Brasil, Sérgio Odilon dos Anjos. Participa dessa entrevista o jornalista da Vemeric. Então, Sérgio, vamos ao cerne da questão. O que é educação financeira, basicamente? Bom, educação financeira diria que é o ponto-chave fundamental e se inclui perfeitamente nesse conceito da inclusão financeira. A inclusão financeira está aqui, a educação financeira faz parte. Por quê? Nós olhamos a educação financeira sob dois focos, sob duas vertentes. Uma é você educar financeiramente a população, desde o primário até a pessoa mais adulta. Qual é a importância do sistema financeiro? O que ele deve fazer para atuar com o banco? O que ele deve fazer para tirar um empréstimo, um financiamento? O que ele deve conhecer de economia, de finanças, para se trazer isso em seu benefício? A outra parte da educação financeira é a parte que você tem que educar a instituição financeira, seus integrantes. Nós chamamos disso de um processo de certificação, capacitação e certificação. E o Banco Central tem diversos programas determinando que os bancos façam um processo de capacitação e de certificação de seus funcionários. Esse conjunto de ações vai fazer com que e faz com que as pessoas tenham mais informações e os bancos possam oferecer um crédito mais seguro e as pessoas possam fazer com mais segurança as suas operações de crédito. Agora, também se exige a questão da tecnologia. Uma pessoa que saiba operar a maquininha e tal, tudo isso está integrado. Como que essa questão do acesso tecnológico, da pessoa aprender a operar aquilo que a cada momento está mudando? Muitas vezes um banco usa um sistema, outro banco usa outro sistema. Como é que o Banco Central trabalha essas questões? Bom, a tendência que se vê é um crescimento dessas operações tecnológicas, vamos chamar assim, né? Cada vez mais você tem operações via internet e operações via máquinas dessas, né, ATMs e maquininhas POS, como nós comentamos. Eu acho que cada vez mais você cria um processo de convergência de um padrão único para a utilização desses processos, né? Mas cada banco tem lá os seus critérios de internet, mas eu gostaria de dizer, o Brasil é um país muito grande e nós já temos uma realidade muito diferenciada entre esses produtos e os produtos tradicionais bancários, ou seja, o cheque, a presença da pessoa numa agência bancária ainda é muito forte e eu ainda acredito que isso vai perdurar por algum tempo. Então, eu acho que o acesso dessas pessoas ao mundo tecnológico vai se dar de maneira natural. Falar um pouquinho de segurança. Muita gente segurança por esse prisma. Muita gente acha que evita um pouco usar o sistema financeiro porque tem medo de que coloque lá um dinheirinho, uma poupança lá, numa conta bancária, uma conta de depósito à vista, e aquilo vai sendo cobrando uma taxa, outra e tal. Quando ele chega lá, vai ver, está no vermelho, e ele perdeu o que ele tinha e ainda está devendo ao banco e está criando uma confusão na vida dele. Como é que o senhor encara essa questão da segurança por esse prisma? Não, veja, primeiro, o sistema financeiro, a missão do Banco Central é a preservação do poder de compra da moeda e a manutenção do sistema financeiro sólido e eficiente. Por isso, passa essa estabilidade do sistema financeiro. Portanto, o canal que a pessoa tem e a importância do sistema financeiro é fundamental nesse processo. Então, sobre o aspecto de segurança do sistema financeiro, ao contrário, o Brasil é referência mundial hoje em robustez de seu sistema financeiro. Com relação ao eventual temor que a pessoa possa ter em não conhecer as regras que o banco pode oferecer a ele, nós fizemos recentemente, já tem 3, 4 anos, regras que nós chamamos de correção de assimetria de informações, fazendo com que os bancos todos os iguais têm que oferecer o mesmo pacote, o mesmo tipo de serviço. Pacote não, ele tem que oferecer as mesmas tarifas e tem que publicar isso em seu site, nas agências e no site do Banco Central. Portanto, os bancos, no caso bancário, os bancos só podem cobrar 19 tarifas. Antes desse processo, chegava a mais de 100. Então, os bancos só podem cobrar 19 tarifas, todas com o mesmo nome, todas com a mesma abreviatura no extrato, todas com a mesma descrição de serviço que nós chamamos de vademecum. Além disso, os bancos são obrigados a publicar e disponibilizar para o cliente 2 tabelas, uma com os serviços básicos e outras com os serviços totais que ele tem. Portanto, o cliente também, para ele é fácil comparar se um banco está cobrando mais caro ou mais barato com um determinado serviço. Com essa correção de assimetria de informações e outras regras que nós temos instituído, por exemplo, a regra da portabilidade, onde você pode receber o seu salário onde você desejar, você pode passar o seu crédito para onde você quiser ou movimentar suas informações cadastrais sem custo.
portabilidade, mas essas regras de correção de assimetria de informações dão ao cidadão condição para que ele possa optar e escolher o banco que melhor oferece o produto e mais barato. Essa portabilidade vale para o setor público? Vale para o setor público a partir do dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. Claro que o Banco Central não vai falar em armadilhas do sistema financeiro, mas o senhor citou 19 tarifas. É possível dizer para quem está nos assistindo assim, olha, cuidado com essa tarifa, olha bem essa realmente pode trazer surpresa. Tem alguma que a pessoa que transaciona com o banco tem que ter uma atenção redobrada? Eu acho que não. Nós fizemos um estudo bastante aprofundado. Por que nós chegamos nesse número de 19 tarifas? São aquelas tarifas que, de fato, há uma prestação de serviço do banco para com o seu cliente. Ou seja, é algo que movimenta um sistema. Por exemplo, fornecimento de talão de cheque. Por exemplo, fornecimento de talão de cheque, você tem uma impressão do talão de cheque, você tem uma transação que você transfere um dinheiro via um DOC ou via um TED, há uma movimentação eletrônica nisso, há um custo e há uma tarifa, há um serviço prestado. A filosofia do projeto de tarifas é que haja um serviço prestado ao cidadão. Então não tem tarifa melhor nem pior. O que a gente gostaria de falar para o cidadão é o seguinte: compare bancos, compare a situação que o banco te oferece. Agora, é importante que você, ao comparar bancos, por exemplo, existe a portabilidade do crédito. Então, eu posso sair deste banco... Esse valor pode ser alterado de banco para banco. Pode ser alterado. A tarifa é igual, a nomenclatura é igual, mas a tarifa pode ser diferente. Pode ser alterada, e aí o cliente tem que escolher qual é o melhor. Mas o banco é um universo de assuntos, de itens que você lida com ele. Esse é um deles. A outra é a taxa de juros, a outra é a localidade, a outra é a facilidade. Então, a pessoa tem que olhar o conjunto de assuntos para ele não ser atraído apenas por um elemento. A taxa de juros deles é mais barata, mas a tarifa pode ser mais alta. Então, o cliente deve olhar o conjunto de serviços e preços que o banco oferece para que ele possa escolher mais adequadamente e negociar. O cidadão tem que negociar também com o seu gerente. Essa questão de segurança, antes de entrar na questão do PIB aí, você tem quase 180 mil correspondentes e tal. Esse sistema tão ampliado não traz também no campo da segurança do hacker, uma desestabilização, algum perigo, não? Não. O que ocorre é o seguinte: o correspondente ele atua em nome do banco, mas toda a responsabilidade, 100% de qualquer operação é do banco, com o seu diretor responsável, de toda a sua diretoria. Então, o que está naquele ponto de atendimento é exatamente o que o banco oferece nas suas agências. Não pode ser diferente. Então, a total responsabilidade é do banco, então eu não vejo risco nesse sentido. Vamos ver um pouquinho a questão do crédito, né? O crédito com relação ao PIB no Brasil chegou a 46,4%, já foi muito inferior a isso, saímos de 28,3% nessa aferição do Banco Central. Queria que o senhor comentasse um pouquinho essa evolução do crédito com relação ao PIB. Bom, né, de fato, você comentou, ele saiu de 20 e poucos por cento nos últimos anos, né? Num crescimento até considerável, né, nesse período. Hoje ele está mais ou menos estabilizado nesse 48%, 50% de relação crédito-PIB. Esse é um número, não existe um número bom e ótimo para isso. Esse é o número do país. Outros países têm crédito em relação crédito-PIB acima de 100%, 130%. O Brasil chegou nesse patamar. Mas não tem um ponto de segurança que é ótimo? O que se procura aqui é exatamente... Bom, nós já vemos a situação, o impacto que o crédito teve nesse país, com a capilaridade que nós vimos e como isso faz a economia movimentar. O Banco Central monitora esse número, mas não pelo número em si, e sim pela qualidade do crédito, que nós chamamos da originação do crédito. Se esse crédito é dado de forma segura, se essas pessoas não estão sendo levadas ao sobreendividamento, se os bancos, se a inadimplência é uma inadimplência coerente ou admissível, para que não coloque em risco também o sistema financeiro. Então, não é exatamente um trabalho que você fala, vou sair de X para Y. Não, você vai monitorando nessas condições de capilaridade e de segurança do crédito. Ele é sinônimo de endividamento das famílias? É o mesmo? Os dois critérios caminham juntos, não? Não, veja, o endividamento das famílias é um critério macroeconômico, você mede essa variável, vamos dizer. Não, ele faz parte do crédito, dessa relação, mas não necessariamente na conotação negativa ou positiva aqui, nesse caso, não. Vamos ver um pouquinho a questão do objeto dessa entrevista, né? Que é a aferição do índice, né? O índice de inclusão financeira. Esse índice de inclusão financeira, no Brasil, ele saltou de 9 para 21,7. Quer dizer, eu queria que o senhor comentasse, isso foi primeiro explicasse o índice, que ele vai de quanto a quanto, ele pode ir até quanto, né? E noto que alguns estados, né,
Aqui nós temos uma tabela por estado, divulgada pelo Banco Central. Por exemplo, o Distrito Federal dá 66,4 como o índice de inclusão financeira do DF. Queria que o senhor comentasse um pouco isso. Por que o DF se destaca tanto, por exemplo, do segundo colocado, que é São Paulo, que está 43,3, e por que o Brasil só tem 21,7? Bom, é que o índice, como eu comentei no início, ou no decorrer do programa, o índice ele tem esse objetivo de medir o grau de inclusão e possibilitar que tenhamos uma noção desse crescimento. É um indicador que leva em condições aquelas condições geográficas e demográficas para que possamos acompanhar. Claro, ele é um índice, então ele varia nessa relação de 0 a 1 ou de 0 a 100, se quiser. Então, nós que vemos aqui é o seguinte, como nós estamos trabalhando num universo aqui, num período de 10 anos, percebemos que tudo que nós conversamos aqui, com o crescimento desses postos, crescimento dos correspondentes, nitidamente nós tivemos um avanço considerável de 9 para 21, né, para quase 22%. É inegável o crescimento da inclusão financeira sob esses parâmetros que nós colocamos. Mas lembrando, são 18 itens que colocamos como métrica desse índice. Podemos agregar mais, podemos melhorá-lo. Então, é um índice significativo, mas ele faz parte do próprio crescimento do Brasil, dessa movimentação entre classes e da capilaridade do crédito. O Distrito Federal, não só nesse indicador, mas em diversos outros indicadores, pela natureza, pelo tamanho, pela sua concepção geográfica, renda per capita, ele é pequeno, ele é como se fosse uma cidade-estado, ele tem é o maior nível de renda per capita do Brasil. Então, todos esses indicadores dão ao DF, claro, uma condição diferenciada em relação aos demais, mesmo a São Paulo, que tem um estado grande, mas também com suas peculiaridades. Esse São Paulo não tá evidenciando aqui que é um pouco baixa a inclusão financeira num estado tão importante como São Paulo, e onde que produz o maior PIB do país e que tem tanto maior número de... Mas aqui nós estamos falando em crescimento, geração, né? Crescimento, né? Aqui nós estamos falando em crescimento. Eu acho que é o contrário. Eu acho que talvez ele já esteja... Tem que analisar melhor, eu não teria essa informação. Começa a ter a participação relativa a isso. Agora, outros dados interessantes. Se a gente pegar o Nordeste, Paraíba, Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, com exceção de Pernambuco, que pula de uma posição anterior em 25ª posição e sobe para 15, dá um pulo tal. O resto dos estados nordestinos, todos eles caem. E o interessante é que Rondônia, Tocantins, Amapá, Acre, vamos dizer, aquelas regiões mais de fronteira, cresceram, e alguns cresceram bastante. Como é que o senhor explica isso? Eu acho que isso... Nordeste caindo e o Norte crescendo. Eu acho que o componente demográfico aqui é importante para nós vermos isso. A população é menor, então, proporcionalmente, você tendo mais acesso, e os correspondentes foram importantes nisso, você permitiu que diversos municípios ou localidades que nunca tiveram acesso passaram a ter, esse deu um salto muito maior, que lá no próprio Nordeste tem uma população muito maior e onde você já tinha isso. Então, acho que a explicação é dada mais pelo fator... Não é um sinal preocupante da economia? Não. Nós também estamos examinando esses números, tá? Eu acho que no decorrer deste ano nós vamos ter mais elementos, porque nós criamos, o indicador é um indicador que foi criado agora, ainda que olhando na perspectiva histórica. Mas esse é um indicador novo para isso. Então, nós também estamos nos debruçando sobre esses números para ver fragilidade e vulnerabilidade que a gente possa atacar e melhorar esse mapa. Que análise pode ser feita com relação ao quadro que revela a relação crédito-PIB nos estados, onde aparecem menor relação no estado do Amazonas e as duas maiores em São Paulo com 58,4% e o Rio de Janeiro com 68,67%? Eu acho que, a exemplo daquele outro comentário que fizemos com relação ao PIB de regra geral, o crédito-PIB também revela as características do nosso país. Na atividade econômica está naquela região, está muito mais centrada na região sudeste. Sem prejuízo de algumas regiões terem apresentado crescimento, eu acho que isso está muito vinculado às características do nosso país. E por que um estado como Roraima, por exemplo, está batendo quase 40%? Tão distanciado de outros estados da região. Tal. Teria que olhar a perspectiva lá, como eles estão avaliando, que tipo de atividade econômica pode ter se desenvolvido. De fato, eu não teria essa resposta aqui prontamente para lhe passar. Mas eu acho que é um assunto que mereceria um estudo mais específico. Mas é possível que Roraima tenha tido algum desenvolvimento de alguma atividade econômica que tenha proporcionado, ter levado o crédito para lá com maior intensidade que outras regiões. Vamos falar um pouquinho do crédito rural, né? Quer dizer, qual a importância do crédito rural, principalmente do Pronaf, que é destinado à agricultura familiar, para a inclusão financeira? É mais um canal. Muito bem lembrado. É mais um canal de inclusão financeira. Você permite que pessoas, por esse programa, tenham acesso a crédito específico. Nós já estamos falando aí num crédito mais para produção, a pessoa já está produzindo, não tanto naquele conceito básico da inclusão financeira, mas é um canal
muito importante. A exemplo de Bolsa Família, de todos esses programas sociais, eles fazem com que, ao aumentar o nível de renda, as pessoas se incluam financeiramente e acessem novos produtos. Então, todos os programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pronaf, todos eles têm essa importância no processo de inclusão. Agora, uma vez a pessoa alcançada por um programa dessa natureza, ela desenvolve, vamos dizer assim, a capacidade de entrar em produtos mais sofisticados? Perfeitamente. Eu acho que essa é a ideia da inclusão financeira. Porque a partir do momento que ele entra numa atividade bancária, ele abre uma conta corrente, ele passa a ter acesso. Se ele vai crescendo a sua renda vai crescendo, ele passa a ter novos acessos até chegar, vamos dizer, que é o ápice nisso, que é o financiamento imobiliário, que é aquela operação de crédito que mais fideliza o cliente com a instituição financeira. Então, são processos, mas são processos de operações de crédito, mas são processos de produtos também. A pessoa passa a ter acesso a um fundo de investimento, a fazer uma poupança, que nós temos que olhar também isso aqui pelo prisma da poupança, de você poupar. Então, são diversos instrumentos, e isso é feito via sistema financeiro também. Então, onde o cidadão pode passar a poupar, que é algo que a educação financeira enfoca bastante. Que o Brasil tem uma relação muito baixa. Muito baixa nesse sentido, em que a educação financeira é muito importante para as pessoas fazerem poupança. E o canal é o banco. Né? Diretor, então, nós temos as agências, que são, vamos dizer, o grande guarda-chuva, todos os serviços basicamente estão embaixo das agências. E os bancos brasileiros, pela robustez, têm uma percepção de buscar novos clientes e criar novos mecanismos. Há algum novo pulo do gato aí? Estão pensando em alguma modalidade nova de buscar a pessoa lá embaixo para incluí-lo financeiramente? Tem algum estudo, alguma modalidade nova emergindo aí? Quais são os mecanismos que mais facilitam a inclusão financeira e que o Banco Central pretende deflagrar, estimular o seu uso pelas instituições financeiras? Eles estão contempladas já no rol que o senhor já apresentou aí? Olha, tem diversos canais. Todo dia aparece um estudo ou um canal novo de uma perspectiva que se chama inclusão financeira. Eu vou falar do mais famoso, mas que no Brasil não se aplica exatamente igual aos demais países, que é o famoso mobile payment, ou mobile banking, que é o pagamento via celular. Então, isso no contexto. Mas no Brasil, em alguns países, o fato de a pessoa dar um celular para uma classe da população já é uma inclusão financeira. No Brasil, nós temos uma outra realidade. Nós passamos aqui uma hora conversando sobre a nossa realidade de inclusão financeira, o acesso que a população tem a esse produto. Então, o mobile é algo que se discute internacionalmente como um grande instrumento de inclusão financeira, mas que no Brasil nós olhamos com um foco muito específico, porque nós já temos uma outra realidade. E é difícil, assim, vamos dizer, o que já é mais usado no celular, e o fato, inclusive, que evita fraudes, né, é você ter o seu celular conectado ao banco. Qualquer operação feita no banco, ou feita um débito, ou uma compra no cartão de crédito, ele avisa pelo celular, te avisa na hora, ó, você fez essa operação. Aí, se você não fez, você já toma uma providência, mas de correr atrás. O mundo tecnológico, ele abre uma perspectiva muito grande e o Banco Central, evidentemente, acompanha isso muito de perto. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram concedidas pelo chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Sérgio Odilon dos Anjos. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.